Hoje um vídeo para quem já começa a ver no horizonte a data da aposentadoria. 5 super dicas para você ter o melhor benefício possível e não escorregar nas nuances da lei. O assunto de hoje vai passar por pagamentos de contribuições em atraso, pagamentos abaixo do mínimo, problemas com as contribuições e como corrigi-las, como ganhar um pouco mais sem muito esforço e principalmente como não jogar dinheiro fora. Vem comigo depois da vinheta. Não é de hoje que chegam pessoas no meu escritório reclamando do valor da aposentadoria, pois acreditavam que iriam ganhar mais e que talvez o valor esteja errado. Verdade é que é possível que realmente existam erros no INSS e que seja possível revisar o benefício. Mas de fato, a grande maioria das aposentadorias, salvo um errinho aqui outro ali, foram concedidas de forma correta. O que acontece é que, hoje, com uma multiplicidade de regras diferentes, com o INSS usando sistemas de inteligência artificial para conceder os benefícios, muitos problemas que poderiam e deveriam ter sido resolvidos antes do pedido de aposentadoria afetam muito o resultado final e alteram o valor que será recebido no fim. Além desses problemas, outra coisa que vem atrapalhando muito os segurados da Previdência, como eu e você, é que as regras transitórias atuais pagam valores de benefícios muito diferentes em razão da data do pedido e do tempo de contribuição. Novidadezinha da reforma da Previdência que está valendo desde 2019. Antes, ou você tinha idade ou tinha tempo de contribuição. Hoje virou uma salada de regras diferentes que só contratando um profissional para definir qual é melhor para cada caso. E foi pensando nessas pequenas coisas, como erros no CNIS e datas para se aposentar, detalhes que passam batido para a maioria das pessoas que fizemos esse vídeo de hoje, que tenho certeza que vai te ajudar a tirar dúvidas e a ter uma melhor aposentadoria no futuro. O meu nome é Rafael, eu sou advogado previdenciarista desde os idos de 2011, você está assistindo ao canal Cidadão Curioso. E hoje, com base no que eu vejo no dia a dia de meu escritório, um vídeo com 5 super dicas para quem está pensando em se aposentar. Não pague contribuições em atraso sem antes consultar um advogado. As contribuições em atraso podem ser muito úteis e podem completar aquele tempinho de contribuição que falta para poder pedir a aposentadoria, ou mesmo para conseguir se enquadrar em uma regra mais favorável e ganhar um pouco mais. Porém é que recolhimentos de contribuições em atraso é uma matéria bem complexa e chatinha, que tem muitas exceções e nuances que podem ser uma armadilha, em que o segurado paga e no final das contas os valores recolhidos não valem para quase nada. Bom, aqui eu vou falar da situação mais comum. E se você ainda tiver alguma dúvida sobre atrasados, deixa nos comentários. Se bastante gente pedir, a gente faz no futuro um vídeo só sobre esse assunto. Para eu te explicar essa situação mais comum, eu tenho que abrir uns parênteses e apresentar 2 conceitos para vocês: o tempo de contribuição e a carência. O tempo de contribuição é bem simples de entender. É o tempo de serviço. Se você trabalhou 15 dias em um mês e 15 dias no outro, somando os 2 dá 30 dias. É fácil, né? Já a carência é uma característica especial conferida aos meses em que houve trabalho e uma contribuição válida, ou que deveria ter ocorrido uma contribuição válida, mesmo sem que ela tenha ocorrido, no caso dos trabalhadores empregados. A carência é utilizada para determinar um determinado número de contribuições necessárias para a concessão de um benefício, e sobre isso eu já falo mais. Basicamente, tempo de contribuição é o tempo que a pessoa trabalhou, e carência é o mês em que houve o cumprimento da exigência de ter ocorrido trabalho e uma contribuição válida. E aí, nesse termo, contribuição válida, é que mora a pegadinha, pois é a lei que determina o que é uma contribuição válida para carência. E aqui vale especificamente para aqueles trabalhadores que são contribuintes individuais. Para esses trabalhadores, só contam para a carência as contribuições feitas depois da primeira contribuição paga em dia e desde que pagas dentro do período de graça. Sobre o período de graça, já temos um vídeo que vamos deixar no final desse daqui. Por isso, se você está pensando em contribuir uns meses que ficaram para trás, mas não tem uma primeira contribuição como contribuinte individual, saiba que esses pagamentos podem contar como tempo de serviço, mas eles não vão contar para carência. E adivinhe, especificamente a aposentadoria exige um mínimo de 180 meses de carência. 180 meses são 15 anos. Por isso, se você já completou a idade e ainda falta algum tempo de contribuição,
contribuição e você está pensando em pagar atrasados para se aposentar logo, fique atento, meu amigo, fique atenta, minha amiga, pois essas contribuições podem não contar para a carência e todo o valor gasto pode não fazer efeito nenhum no seu pedido. O meu conselho é: procure um advogado de sua confiança antes de fazer as GPS no site do INSS, pois a consulta vai sair muito mais barata que as contribuições. Entendido? Vamos para a próxima dica. Cuidado com os pagamentos abaixo do mínimo ou sobre 11%. Aproveitando que eu estava falando sobre carência, aqui nesse tópico eu vou tratar de dois assuntos e o primeiro tem ligação com carência. Atualmente, mesmo os segurados empregados têm que recolher um valor mínimo de contribuição para que o mês conte como tempo de serviço e como carência. Mas aqui eu tenho que abrir um parênteses porque nós tivemos um julgado recente. A turma regional de uniformização aqui da 4ª região firmou a seguinte tese, vou ler para vocês. Em se tratando de segurado empregado e empregado doméstico, mesmo após a vigência da Emenda Constitucional 103 de 2019, a reforma da Previdência, os recolhimentos realizados com base em remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição não impedem a manutenção da qualidade de segurado, nem o seu cômputo como carência para o deferimento de benefício por incapacidade. Ou seja, o que eu estou falando aqui se refere ao aproveitamento das contribuições abaixo do mínimo para a aposentadoria. Quando o assunto é benefício por incapacidade, é um pouco diferente, mas isso a gente pode tratar no futuro em outro vídeo. Entendido isso, voltamos aqui. Atualmente, mesmo os segurados empregados, então principalmente os contribuintes individuais, têm que recolher um valor mínimo de contribuição para que o mês conte como tempo de serviço e como carência. Caso o pagamento de um mês fique abaixo de um salário mínimo, o segurado vai precisar complementar o valor, para que esse mês seja somado ao seu histórico de tempo de serviço. Outra opção é juntar meses de recolhimento desses períodos que ficaram abaixo do mínimo. Hoje é possível fazer isso diretamente no site do INSS assim que o ano termina. Então, para aquelas pessoas que trabalham meio período, trabalhadores avulsos ou emitem notas fiscais e não alcançaram um salário mínimo declarado no mês, atenção, tá? Pois vocês podem perder esse tempo de serviço se não complementarem o valor ou se não juntarem um ou mais meses até alcançar o valor do mínimo. Outro assunto desse tópico diz respeito aos recolhimentos sobre 11% ou sobre 5% para o segurado de baixa renda. Essas contribuições somente são válidas para aposentadoria por idade para recolhimentos sobre um salário mínimo. O código dessa contribuição é o 1163 e, como dito, só pode ser utilizado para recolhimento sobre um salário mínimo. Se a pessoa usar esse código e indicar que quer fazer recolhimento sobre 2 salários mínimos, a contribuição não vai ser contabilizada como válida. Essas contribuições de 11% também não valem para aposentadoria pela regra do pedágio 50% ou 100%, nem pela regra de pontos. Ela só vai valer para a regra de aposentadoria por idade, no caso, homens com 65 anos e mulheres com 62. E ainda tem um enquadramento em regra que pode atrapalhar bastante o valor da aposentadoria. Enfim, outro assunto que dá um vídeo só para ele. Se quiser, deixa nos comentários. Pagar contribuições altas pode não garantir uma aposentadoria alta. Aqui eu volto para dentro do escritório para dizer que é outra dúvida que chega até mim diariamente. Será que compensa aumentar bastante o valor dos recolhimentos perto de se aposentar? Será que nos últimos 3 anos o empregado pode começar a pagar um pouco mais no carnê? Ou mesmo negociar com o chefe para que as contribuições fiquem um pouco mais altas? Ou o contribuinte individual? Será que vale a pena gastar aquele dinheiro que ficou guardado pagando o INSS? Se você tem alguma dessas dúvidas, o que eu posso te responder é: depende. Tudo varia de caso a caso. Mas, tentando te dar uma resposta para isso, eu trago que, na realidade, aumentar as contribuições só perto de se aposentar pode até valer a pena, mas não vai fazer milagre. O que acontece é que antes da edição do Decreto 3049, lá de 1999, as aposentadorias eram calculadas com base na média contributiva dos últimos 3 anos de contribuição. Então, salvo as cláusulas de barreira que buscavam evitar justamente esse aumento artificial das contribuições, realmente, aumentar o valor dos recolhimentos nos últimos 3 anos ajudava a incrementar a aposentadoria. Mas depois de 1999, a regra passou a ser: a aposentadoria será calculada com base em todo o histórico contributivo a contar de julho de 1994, excluída somente 20% das menores contribuições, e depois de 2019, com a reforma da Previdência, na totalidade das contribuições depois de julho de 1994. Ou seja, para um segurado que tem 30 anos de tempo de serviço, os últimos 3 anos
representam só 10% de todo o histórico contributivo. E mudando as contribuições só em 10% do tempo de serviço, não são muito grandes as alterações no resultado final. Mas como eu disse, cada caso pode ter um resultado diferente. Se você pensa em aumentar suas contribuições ou baixar até, pensando que não compensa manter os recolhimentos altos, recomendo consultar um advogado de sua confiança e calcular, ver se os custos compensam frente aos benefícios. Combinados? Antes de se aposentar, corrija os erros do CNIS. Importantíssimo que você conheça o seu CNIS de cabo a rabo antes de pedir a aposentadoria. Tem quem chame de CNIS, 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 enfim, independente do nome. O CNIS pode ser facilmente obtido no site do INSS com a senha GovBR. Lá consta todo o teu histórico de contribuições, vínculos, onde trabalhou, de quando a quando, qual o valor dos salários e tudo mais. E principalmente, lá embaixo, no rodapé, na última página do CNIS, tem uma lista de indicadores de pendências. Lá tem as legendas e o que cada indicador quer dizer. Então, tarefinha. Pega o teu CNIS, vai lá na última página e vê quais as pendências existem e procura no teu histórico em quais meses essas pendências estão anotadas. Vamos lá! O que acontece é que essas indicações podem não ser nada, só apontamento de algum regime diferenciado de trabalho. Ou podem ser tudo e indicar que algum mês ou meses, ou até mesmo alguns anos, não vão ser contabilizados como válidos na contagem de tempo de serviço, ou da carência, como a gente viu mais cedo nesse vídeo. Acontece que, a depender de qual anotação foi feita, é possível corrigir a pendência, através de um processo administrativo junto ao INSS chamado acerto de vínculo. Acertos de vínculos esses que às vezes não podem mais ser feitos depois da concessão da aposentadoria. Por isso, não faça teu pedido de aposentadoria antes de ver o teu CNIS, ver se tem pendências e ver se é possível sanar essas pendências. Na dúvida, ligue no número 135 e pede ajuda para um servidor da Previdência. Se não conseguir a colaboração do seu amigo, consulte um advogado. Veja esse tópico antes de sacar o primeiro benefício. Nos tópicos anteriores eu falei bastante de erro, regra diferente, código de recolhimento e tudo mais. E antes de continuar, é importante eu falar que quando acontece um erro no processo de concessão de aposentadoria, é possível pedir uma revisional. Isso quer dizer que o valor que foi concedido pode mudar. Agora, existem outras diversas situações em que o valor do benefício poderia ter sido diferente, mas deixa de ser possível alterar o valor da concessão. E a chave que é virada e não permite mais que o segurado mude os dados de seu requerimento e, por consequência, mude o valor da aposentadoria, é o saque do primeiro benefício e o saque do FGTS do aposentado. O que acontece é o seguinte: o INSS irá te apresentar uma carta de concessão com todos os detalhes do teu pedido de aposentadoria. Quais salários foram contabilizados, quais tempos de serviço, qual regra você se enquadrou, enfim, todas as informações para chegar à renda que te foi oferecida. Feito isso, será aberta uma conta benefício para você e será depositado lá o valor da tua aposentadoria. Quando você saca esse valor, você está dizendo ao INSS: ok, concordo com teus cálculos. Se por acaso faltava um mês para você se encaixar numa regra mais vantajosa, ou se por acaso você teve recolhimentos abaixo do mínimo que foram excluídos da apuração do teu tempo de serviço, e você sacou o valor, sinto muito, não há o que fazer. Por isso a dica de ouro é: se você pediu a aposentadoria e achou que o valor ficou menor do que você esperava, não faça o saque, consulte um advogado antes. Ele saberá o que fazer no teu caso. Bom, gente, é isso, eu espero que tenha ficado claro e fácil de entender. De 15 em 15 dias tem vídeo novo no canal, deixa o like, se inscreve, manda pros amigos e pra família e até daqui 15 dias.